presença, é uma grande honra tê-la aqui. Prazer. Uhum. Eu tive a honra de fazer parte da sua última turma de graduação na São Francisco, Ah, então agora ter a oportunidade de ouvi-lo novamente é uma honra e um prazer. Muito que obrigada por prazer. aceitar nosso convite aqui da comissão. Prazer, prazer. Uhum, uhum. É, Eu vejo que já temos mais participantes aqui entrando conosco na sala, temos inclusive outros membros da comissão também, estou vendo aqui tá. o Ricardo Freitas, também é um dos nossos coordenadores. Boa noite, E Amanda. eu, Boa noite, boa professor Tércio, noite. Xavier. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Uhum. Bom, Eu tenho o meu tempo, qual é? professor, olha, de 40 a 45 minutos, né? E depois a Uhum, gente abre para algumas perguntas. uhum. Essa seria a ideia inicial, mas sempre é um Tá, prazer ouvir o professor, né? Então, se tiver tá, com certeza mais conteúdo e os integrantes da comissão, a gente pode estender um pouquinho, mas a ideia seria essa. tá. Eu quero ficar dentro dos no máximo 45 minutos. Vamos ver. Não? Ó, tá bom. Tá bom? E, Ricardo, você que vai fazer as honras de fazer a abertura do nosso encontro de hoje, eu acredito? Vou sim, Amanda, vou Ah, tá, sim. beleza. O professor Solano, quem está em São Paulo, aqui na capital, eu não sei quem experimentou a tempestade que caiu hoje sobre São Paulo. Hum, E o professor Solano, ele literalmente no apartamento dele está sem energia, tá. consequentemente sem internet, e não está conseguindo carregar o celular que tem que teria Ah, ali a internet para conectar. Então ele está pedindo desculpas pela ausência, está vendo se o tudo bem. gerador entra em funcionamento, mas, de fato, às vezes a gente entra pelo celular. Agora, se não tem energia no celular, a gente fica literalmente Ah, sem contato. eu estou no celular por via das dúvidas. Uhum. Ah, mais um minutinho, professor, para ver quem se junta a nós Tá, e a gente já começa. sem problema. A gente sempre começa com os avisos paroquiais, como diz o Solano, né? Uhum. Para a gente não gastar esses minutos. Dois assuntos importantes. O nosso projeto Valquírias Digitais a todo vapor. Muitos aqui participaram do evento que aconteceu na OAB no comecinho de outubro. Teremos o nosso livro em breve, contando desse projeto, da pesquisa com mais de 7.500 mulheres, que deve ser lançado em março do ano que vem, no mês das mulheres. Então, esse é o primeiro aviso. O segundo aviso é que as nomeações dos integrantes dos projetos de adequação LGPD nas respectivas subseções também deve sair em breve, aguardando apenas aí a assinatura pela diretoria. Então, também esse projeto andando, caminhando bem, aguardando apenas as formalidades. Eu estou recebendo aqui diversos, né, boa noites de todos os Eu estou nossos vendo. integrantes. Coloquem aí das respectivas cidades, municípios, outros estados, se tiver alguém de outro país assistindo a gente, porque não é todo dia, né, professor, que a gente tem a oportunidade de ouvir o Uhum. professor Tércio, então Prazer. coloquem aí a gente brinca quando é presencial, da onde vem a caravana, mas quando é remoto, a gente coloca, né, a cidade. Eu vou pedir então para o nosso integrante Alchavir, que conseguiu essa proeza de ter aqui o professor Tércio, para apresentar o professor Tércio, claro, com toda a descrição, né? Todo mundo conhece o professor. Alchavir, obrigado aí por essa oportunidade, por essa intermediação. Eu passo a palavra para você apresentar o professor. Muito obrigado pela honra, né, de poder apresentar o professor, meu professor, né? Há muitos anos que ele é meu professor, né? Eu dei um jeito dele ser meu professor. Hoje ele é meu orientador, né? E como apresentar o professor Tércio? Posso falar o que está no currículo Lattes dele, posso falar o que está na capa, na sobrecapa do livro dele, mas posso falar a impressão que eu tive dele, né?
Acho que a impressão que eu tenho do professor Tércio. O professor Tércio é um cara muito legal. Vou falar desse jeito mesmo. É uma pessoa muito legal, tem um grande coração, muito generosa, né? Tem muito conhecimento. Ele é emérito de 3 faculdades, né? Da Faculdade de Direito da PUC, da Faculdade de Direito Largo de São Francisco e da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Ele dá aula até hoje na pós-graduação na PUC de São Paulo, né, no doutorado, né, nas disciplinas de ordenamento jurídico e sistema. Ele dá o mesmo curso todo semestre, mas cada semestre o curso é diferente, né? Ele traz coisas novas, traz reflexões novas. Ele está sempre convidando os alunos a refletirem, né? Ele não dá aula, ele nos chama a refletir sobre direito, né? Acho que ele querendo ou sem querer, ele faz isso. Você, quando você assiste a aula dele, você começa a refletir. Também trouxe uma outra disciplina, né? Que é uma disciplina mais específica para os alunos de filosofia, que é a Justiça e Vingança, né? Direito e Vingança, que é a disciplina nova do professor, também traz grandes reflexões, também um outro convite para reflexão. E aqui hoje, né? Ele vai trazer mais um convite para todo mundo que está assistindo poder refletir, né? Essa palestra caiu do céu, né? Numa discussão, uma conversa minha com o Solano na Fenaló, aí veio a ideia, conversei com o professor, ele aceitou de cara, a gente fez os trâmites aí, e ele está aqui, não para administrar uma palestra, mas para convidar todo mundo a refletir e pensar o direito. Da minha parte é isso. Obrigado, Xavier. Professor Tércio, qual a palavra? Obrigado pelo convite, né? O tema me é caro já há muito tempo, sigilo de dados e privacidade. Eu, eu começaria lembrando que a expressão dados, que consta do inciso 12 da Constituição, na época manifestou uma certa perplexidade, né? Eu lembro uma observação do Manuel Gonçalves Ferreira Filho, em que ele dizia: sigilo de dados, o direito anterior não fazia referência a essa hipótese, ela veio ser prevista em decorrência do desenvolvimento da informática. Os dados aqui são os dados informáticos, não? O inciso 12 e o inciso 72 da Constituição, não? No artigo 5º. Bom, para a doutrina, naquela época, quando a Constituição apareceu, isso foi voto de 1990, de fato a expressão dados, que constava do inciso 12 do artigo 5º, não? Provocou uma estranheza. Houve quem falasse de uma certa impropriedade no uso da expressão. Me refiro aqui ao Celso Bastos e ao Iris Gandra nos seus comentários à Constituição. Eles reconheciam que por dados não se entendia propriamente o objeto de comunicação, mas uma modalidade tecnológica, não? E nesse sentido, quando se falava em inviolabilidade dessa modalidade, nós estamos frente a alguma coisa um pouco diferente, não? Dos outros casos, por assim dizer. A Constituição anterior, de 1967, que não falava de dados, dizia que era inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e telefônicas, e ponto. Parava por aí. Nessa época, Pontes de Miranda via na inviolabilidade do sigilo um direito fundamental de negação. Ele chamou isso de liberdade de negação. Era um direito subjetivo, no qual o bem protegido seria, naqueles 3 casos, a liberdade de negar comunicação de pensamento. Ou seja, o conteúdo do direito, a faculdade específica atribuída a um sujeito, seria a faculdade de resistir a um devassamento. Isto é, manter sigilo da informação materializada ou na correspondência, ou na telegrafia, ou na telefonia. Não? Bom, no texto atual,
existe essa inovação da comunicação de dados. E se fala em modalidade tecnológica. Nesse caso, a liberdade negativa, do qual falava Ponce de Miranda, não, a liberdade negativa de comunicação de dados, teria por referência esse mundo digital, em que resistir ao devassamento não, tem um sentido necessariamente peculiar. Né? Aliás, tornou-se pacífico na jurisprudência constitucional que a inviolabilidade do sigilo de tudo, da correspondência, das comunicações telegráficas, das comunicações telefônicas e de dados, não, refere-se ao fluxo da comunicação. Num recurso extraordinário de 2006, o ministro Pertence, que era o relator, afirmou que o inciso 12 do artigo 5º da Constituição não se referia a informações comunicadas em correspondências, mensagens telegráficas, telefonemas ou mediante dados, mas a comunicação no seu fluxo, isto é, a comunicação enquanto ela ocorre, enquanto ela ocorreria, não? E em 2006, né, na sessão plenária de julgamento, ele destacou a existência de um mandado judicial específico nesse sentido. Não? Quanto à violação propriamente de dados, ele afirmou que a norma do inciso 12 do artigo 5º não se aplicava à situação que ele estava examinando, porque não teria havido quebra do sigilo de comunicação de dados, isto é, uma interceptação da comunicação, e apenas uma apreensão física de algo no que se encontravam os dados, mediante uma fundamentação prévia de uma decisão judicial. Não? Nesse plenário, ele invocou, não, o sigilo de dados e fez referência a um trabalho meu, que tinha sido publicado em 1993. Isso é, ele falava em 2006. Ele fez referência a um trabalho meu de 1993 que se chamava Sigilo de Dados, o Direito à Privacidade e os Limites à Função Fiscalizadora do Estado. Na época, em 2006, os demais membros do plenário acompanharam o voto dele e o ministro César Peluso, por sinal, acrescentou que uma interpretação diversa, não, que estendesse o sigilo de dados aos dados armazenados levaria ao absurdo. Dados de registro, como se fosse uma anotação em papel, não seriam invioláveis em si, mas passariam a ser se fossem armazenados em computadores. E para impedir a atuação fiscalizadora do Estado, bastaria que o indivíduo movesse dados de outros meios de armazenamento, né, garantindo, então, o status de sigiloso. Bom, esse é de 2006. Curiosamente, essa jurisprudência vem sendo repetida. E eu, vez ou outra, vejo referência ao meu artigo de 1993. Eu gostaria de explicar um pouco do que é que nós estamos falando. Não, explicar esse posicionamento jurisprudencial. Examinar um pouco mais de perto o artigo 5º, inciso 12. Não? E especificamente a peculiaridade da expressão dados, não? Em face de correspondência, telegrama e telefonia. Não? Eu começaria por dizer que a comunicação por carta, por telegrama ou por telefone mostra que nós estamos lidando com fenômenos físicos, e aí portadores de uma significação. A escritura, no caso de uma carta, né? Uma pontuação de código Morse, ou então a voz, no caso do telefone. Não? A escritura reflete
reflete a palavra. Não, ler consiste nessa automatização do reconhecimento das letras em palavras. E daí fazer surgir um sentido. Não, porque é o que acontece quando a gente pronuncia as palavras, ou mentalmente ou oralmente para alguém. O telégrafo também estabelece uma correlação de sinais com um alfabeto, o que permite o reconhecimento de palavras e, por isso, a apreensão de sentido. Na telefonia, bom, aí o acesso é direto aos sons, sons que a gente aprende a distinguir dentro de uma determinada língua. Nesses três casos, ocorre uma simultaneidade entre a percepção dos caracteres materiais, as marcas gráficas, o alfabeto, o código de Morse, os fonemas que a gente escuta, e a compreensão do significado. Ou seja, ler, telegrafar, telefonar, né, são comportamentos que agem sobre compreensão íntima do espaço e do tempo, não? Ah, quando se desenvolve dentro de um meio apropriado. Não? O segredo e a proteção do sigilo não tem a ver com a comunicação por esse meio físico. Por isso, a carta pode ser envelopada, o telegrama pode ser fechado com grampo e o telefonema pode ser gravado. Não? E nesse sentido é que eles são, por assim dizer, apropriados. Na comunicação de dados, nós temos algo diferente, a começar a expressão mesmo, dados, que traduz a expressão data em inglês, que é um latim anglicizado. Não? O termo, em geral, é usado no plural, dados. Não? Talvez porque um dado isolado não tenha valor, na medida que não permite realizar nenhuma operação sobre ele. Não? A gente tem que perceber que, por característica, dados são expressos, entre aspas, por uma escritura numérica, aquilo que a gente chama de algoritmos. Não? Para se manifestarem como signos, terem sentido, eles exigem uma separação prévia entre o suporte. Eu acho que travamos aqui. Para mim também. É que travou. Eu tava o celular está aqui ainda, né? Sim, em tese continua conectado, só congelado. É que eu mandei uma mensagem para ele e tá só um risquinho. Deve ter acontecido alguma coisa. Oi, professor, caiu a. Eu vi. Ah, então foi aí, tá bom. Você acha que consegue voltar? Não, pode voltar. Já, eu acho que o seu que caiu. Ele tá voltando.
Caiu com a chuva, né? Vamos esperar mais 5 minutinhos. Vamos ver o que acontece. Qualquer coisa você me manda uma mensagem. Caiu a conexão dele e, peraí, e ele não está conseguindo voltar. Esperar um pouquinho, né? Que a coisa a gente marca outra vez. Tranquilo. Voltou? Voltou! Ah, Voltou. tá. Assim, Voltou, então. Uhum. Entrou O uma senhor, voz e de repente sumiu tudo. Uhum. ah, o senhor estava falando do suporte, né? Quando. É. Bom, eu estava falando de dados, não, que é uma expressão Ah, nova, relativamente nova, em face das outras formas de comunicação, não? E que, ao contrário da palavra grafada, telegrafada, telefonada, não, eles surgem por uma atividade sem um suporte material, não? Hum, E os dados surgem por, por uma uma atividade alheia ao espaço e de certo modo alheia até ao tempo, não? Mesmo quando ele é traduzida em textos, em cores, em sons, não? Quando nós pensamos em dados, isso não passa de uma atividade combinatória, muda e inexpressível, não? E a isso a gente teria que acrescentar uma segunda operação, que consiste na organização de dados. Não? Essa organização significa reagrupar os dados numa certa ordem, na forma de instruções, de modo a classificar, contar, decifrar. E é aquilo que a gente chama de programa. Sem programa é impossível, entre aspas, ler os dados. Não? Certamente a essas séries quase infinitas de 0 e 1, não, mediante o que ocorrem as combinações, o ser humano só tem acesso mediante programas. Não? Mas os programas também são séries combinatórias numéricas, algoritmos, né? Razão pela qual eles não passam de listas de instruções, uma espécie de receita que deve ser seguida toda vez que a gente precisa tratar os dados. Não? Então, o que distingue uns dos outros é a variedade dos programas, é a variedade de tarefas que a eles se atribuem. Não, um programa estatístico, musical, um programa textual. Não? Nesse sentido, quando nós pensamos nessa diferença entre a carta, o telegrama, não? O telefonema, que tem uma base física, e os dados, que têm por base programas, isto é, essas combinatórias algorítmicas, não? Nós percebemos que nós estamos diante de uma coisa indiferente. Não? Eu poderia chamar isso de uma não coisa. Não? É, nós não estamos diante propriamente de algo imaterial. Não, o imaterial é um romance, por exemplo, não é bem imaterial. Não, não é imaterial porque não é propriamente consumível. O romance você consome, você lê o romance. Não? É, ele, de alguma forma, os dados ainda estão enclausurados em coisas, sem dúvida. Os chips de silício, os raios laser, mas, a rigor, eles não são um objeto de uso. Isto é, eles não estão ao alcance da mão, não são manipuláveis, embora estejam disponíveis. Não? O que precisa ser feito, aprendido, produzido, ainda que digitável,
é efetuada automaticamente por programas. Estão me ouvindo? Sim, professor, te ouvimos Professor, bem. Está ouvindo? Sim, Tá, então continua. Bom, no, no campo informático, então, como não existe essa limitação física, nós lidamos, na verdade, com acessos, aquilo com esse neologismo que se criou, acessos, não? Um acesso é algo cujo uso por alguém, no princípio, não exclui o uso por outro, não? Ou seja, diferentemente da carta, por exemplo, se tiver na sua mão, o outro não pode ler, a não ser que você entregue para ele. O acesso é um pouco diferente, não? É, ou seja, hum, nós lidamos com algo com por assim dizer, uma algo relevante que permite comunicar-se com os outros. Nesse sentido, talvez a gente possa falar no ciberespaço, que se constrói na medida em que cada espaço de ação de cada sujeito é voltado para a comunicação com os outros. Sem isso, o ambiente perde sentido. E nesses termos é que nós lidamos com com um espaço que nem é material nem imaterial. Não? É, e aí essa descoisificação em termos informáticos, não? E o aparecimento do bit, que é o nome que se dá a esse suporte intangível. Na verdade, não propriamente intangível, porque quando a gente fala intangível, parece que nós estamos nos referindo ao mundo físico. Não? O termo que vulgarizou para expressar esse novo estado ou forma de ser é virtualidade. O virtual, a rigor, não é nem tangível nem intangível. Ele não tem referência a uma possibilidade física mediante alguma habilidade. Virtual significa lúdico, conforme um código. Não? Pois bem, essas observações eu faço para mostrar que o problema da proteção jurídica desses conteúdos, entre aspas, não? Do seu armazenamento, da base de dados, é alguma coisa diferente e muito própria. Não? Vejam, por exemplo, o conceito de reprodução. Quando a gente pensa antigamente, a noção de cópia, por exemplo, não? Na noção de cópia você tinha distintamente a diferença entre a cópia e o original. Hoje, não? O acesso remoto a uma cópia, em termos de processamento eletrônico e uso num computador, mostra a convergência desses três elementos técnicos: a digitalização, a compressão e os meios de transmissão virtual. Então, antes, não, no mundo físico, quando a gente falava em cópia, se tratava da fixação num meio tangível, a impressão. Não? Agora, se trata de um acesso eletrônico, não? O armazenamento em forma digital. Então, nesses termos, nós temos uma relação tecnicamente sui generis, que é engendrada por esses elementos da condição informática. Ou seja, um novo veículo, o aparelho eletrônico, uma nova forma de reprodução, que é a digitalização, e um sistema de comunicação instantânea e global. E, além do mais, um ser humano diferente, não, o ser humano aparelhado, que a gente poderia chamar de o homem aparelho, é aquele que carrega o seu celular para onde ele vai. Não? Bom, com isso,
nós somos levados à discussão de princípios reguladores que sejam voltados especificamente, não, já que nós estamos falando em sigilo de comunicação, para a liberdade informática, não? Ou seja, a razoabilidade da exigência de restrição de senhas e o limite de produção da extensão de dados a terceiros. Não? Nessa nova situação, a diferença do que acontecia com a correspondência, a telegrafia, não? Por exemplo, a utilização de senhas se submete ao que se poderia chamar de regra de transparência de acesso. Ou seja, nós, por assim dizer, lidamos com comunicação de dados que é na relação comunicativa, daí a expressão acesso. Ou seja, a comunicação num sistema de acesso que só tem uma finalidade, ela constitui-se nessa dimensão de ter acesso, que é o que está acontecendo, aliás, com essa conferência que eu estou fazendo. Eu preciso do link, como a gente chama atualmente. Não? Pois bem, a partir disso, ocorre uma alteração significativa, não? Na concepção de liberdade, por assim dizer. E aí o tema do sigilo, não? Liberdade enquanto sede da voluntariedade de atos, não? Eu me reporto ao autor alemão Wolfgang Hoffmann Riem, que fez uma observação interessante a respeito disso. Diz ele, eu cito, o direito à autodeterminação informacional é não um direito à defesa privatística do indivíduo que se põe em parte ou à parte da sociedade, mas objetiva possibilitar a cada um uma participação em processos de comunicação. Não? Outros seres humanos constituem o ambiente social, em cujas lindes a personalidade de cada um se expande. A autonomia, e não a anomia do indivíduo, é a imagem diretora de uma Constituição. A autonomia deve ser possível em espaços vitais socialmente conectados, nos quais a liberdade de comunicação, vale dizer, a liberdade em comum, não pode ser orientada por um conceito limitador da proteção à expansão egocêntrica, mas deve ser entendida como exercício da liberdade em reciprocidade. E ele conclui, essa liberdade não é liberdade de ser livre dos outros, mas é liberdade por intermédio dos outros. Essa observação é muito interessante, porque nela o sujeito de direito, ele é pensado não como um agente que domina os bens informáticos, mas como um agente que se comunica em meio a esses bens. Não? E aqui nós falamos de meios não como um instrumento, mas como o ambiente no qual nós nos comunicamos. Não? Enquanto nos outros casos, telegrafia, o da carta, nós falamos em propriedade, a propriedade física de algo, não? Que se exercia pela exclusão dos demais. Quando a gente fala em comunicação de dados, nós temos que perceber que ela não se exerce pela exclusão dos outros, não? Mas ela parte da presença dos outros e os pressupõe dentro de um ambiente. É uma situação
inteiramente nova. Não? Bom, em face disso, que eu acho que vale a pena mencionar alguns elementos de ordem jurídica. Começo por destacar o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais da União Europeia, não? E, no caso brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, não? Na qual se destacam princípios para o tratamento dos dados pessoais. Não? Esses princípios que estão na LGPD buscam propiciar o controle do titular sobre os seus dados pessoais e as formas de tratamento empregadas. Não? Mas com a ubiquidade da tecnologia da informação, não? Os usos de dados pessoais com potencial danoso à intimidade e à integridade moral do indivíduo ganham uma outra conotação. Não? São dados que podem ser obtidos por meio de práticas invasivas, sem dúvida. Não? Invasivas aos limites de uma privacidade até no seu sentido clássico, não? Mas a rigor, não? Isso ocorre por meio de acessos, no sentido tecnológico, não? A partir de uso de redes sociais, de páginas de internet, de aplicativos para os telefones, enfim, para os smartphones, não? O que nós percebemos aí é uma intensa possibilidade de mercantilização desses dados, não? Às vezes, na verdade, mediante autorizações genéricas ou irrefletidas, não? Mas que muitas vezes são acessados por ranqueamentos, para usar um neologismo, não? Com um impacto imediato, direto sobre a vida daqueles que se comunicam. Não? O que a gente precisa apontar aqui é que a integridade moral do indivíduo, como uma variável relevante para o equacionamento desses conflitos jurídicos, não mostram uma tensão peculiar entre o direito à privacidade e a proteção de dados. Não, nós estamos às voltas aqui com o princípio da dignidade da pessoa humana, sem dúvida nenhuma. Não? A privacidade, não? Com os instrumentos jurídicos que nós dispomos, dentre os quais está o sigilo, não? Ela serve para garantir ao cidadão espaços de autonomia indispensáveis ao florescimento humano da própria individualidade. Sem esses espaços de autonomia, corre-se o risco de um aniquilamento do indivíduo. Portanto, nós estamos ainda falando de dignidade da pessoa humana. Não? Mas como é que a gente trata isso nesse terreno novo, o terreno do acesso a dados pessoais? Não? Aqui entra o tema da exclusividade. Não? Na linha da exclusividade, nós temos que reconhecer, em termos de privacidade, não? Inicialmente, que existe uma dimensão das vidas privadas cujo acesso não autorizado, não, por mais discreto que seja, é incompatível com o próprio status humano. Nós chamamos esse status de intimidade. Não? É
aquilo que é intrinsecamente humano, que guarda espaços de intimidade em relação àquilo que se decide sem interferências ostensivas, não? Nesse sentido, compartilhar segredos íntimos, não? É, só faz sentido como expressão de confiança, de amizade, não? Nesse sentido, nesse espaço de exclusividade, nós deveríamos dizer que a possibilidade de exercício de julgamento sobre essas situações não implica uma defesa contra a violação como algo inerentemente humano, não? Mesmo quando esse devassar se dá de um modo imperceptível, como a gente costuma ver mediante o hackeamento, não? Bom, nesse caso, em nível de exclusividade, em termos de privacidade, estão, portanto, aqueles dados que uma pessoa guarda para si e que dão consistência à sua personalidade, não? Que diz respeito mesmo a avaliações que nós fazemos a respeito de outros, enfim, a pudores, a dados que exigem de um receptor extrema lealdade e alta confiança, não? Esses dados, por assim dizer, eles estão, a meu ver, inteiramente acobertados pelo sigilo do inciso 12 do artigo 5º. Hoje em dia, existem, no entanto, alguns outros dados que não são desse tipo, altamente exclusivos, mas que também parecem que deveriam ser acobertados pelo sigilo do inciso 12 do artigo 5º. Isto é, acobertados quando em fluxo comunicativo e, nesse sentido, protegidos pela dimensão da privacidade. Não? Esse é um debate teórico hoje bastante discutido. Eu me refiro à crescente quantidade de informações íntimas armazenadas em servidores de e-mails e aplicações de trocas de mensagens forçadas à interpretação da distinção entre dados em trânsito e dados armazenados para fim de proteção à privacidade. Não? Aqui nós poderíamos dizer que nós estamos falando de dados em fluxo de comunicação, não, que pode estar abarcados por essa proteção semelhante à intimidade, não, que se refere, por assim dizer, não a dados que usualmente se refere a algo que são para si e, eventualmente, para aquele a quem você comunica, mas que são dados que usualmente se usa para comunicar. Por exemplo, o nome e o endereço. Nome e endereço são formas de comunicação com os outros. Em princípio, eles não estão sujeitos a esse alto grau de privacidade, de intimidade. Não? Mas, hoje em dia, tendo em vista toda a possibilidade da comunicação de dados, são temas que ganharam outra projeção. Não? Como nós nos valemos de dados telemáticos para a transmissão das nossas comunicações, não? Esse tipo de dado, o nome, às vezes o endereço, ele se transforma em dados semelhantes aos dados íntimos, não? E começam a ganhar atenção
da proteção em termos do inciso 12 do artigo 5º, não? Ou seja, são dados que muitas vezes podem ter uma repercussão que, por assim dizer, atinja a intimidade. O nome de uma pessoa, por ser um nome estrangeiro, pode levar a perceber ou a levar a certos comportamentos enfim, de certo perseguimento, não? Pela condição racial até, não? Ou pela condição estrangeira do nome, não? O endereço nem se fala, a possibilidade de você ter acesso a endereço e outras situações desse tipo, não? E aqui nós entramos numa outra questão, que é o problema de uma leitura ampliativa do inciso 12 do artigo 5º, não? Inclusive do parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.296, que é de 96, não? Que permitiria, então, a interceptação de qualquer espécie de comunicação e não apenas comunicações instantâneas, como a telefônica, por exemplo. Não? O, o que nós estamos discutindo são as mensagens trocadas e armazenadas em servidores, aquilo que a gente chama de armazenado na nuvem, não? Aqui vale a pena dizer que o teor dessas comunicações armazenadas não abrange tudo, abrange elementos de intimidade, de honra, de imagem, o que recomenda uma certa cautela quanto ao acesso por terceiros, quanto ao seu conteúdo. Terceiros, seja o Estado, sejam, enfim, ou grupos econômicos que procuram se apropriar, por assim dizer, desses dados, não? Isso tudo leva a um outro debate contemporâneo relacionado ao sigilo de dados, que é a possibilidade do emprego das chamadas tecnologias de criptografia forte, não? A criptografia forte são formas pelas quais nós, por assim dizer, limitamos o acesso às informações trocadas ponta a ponta. Ninguém pode entrar nessa comunicação, nem mesmo aquele que criou o aplicativo. Não, aqui surge o problema de que, por exemplo, em caso de uma persecução, de uma investigação penal, não, que as empresas de tecnologia teriam o dever de possibilitar essa intercepção de mensagens trocadas mediante criptografia forte, o que tecnologicamente, no entanto, é impossível, porque quando essa tecnologia forte é criada mediante um aplicativo, nem mesmo o criador tem acesso a isso. Não? Bom, nesses casos, nós teríamos que refletir que o sentido peculiar de estar em comunicação não é pura e simplesmente uma mera interação entre indivíduos. A comunicação de dados é uma comunicação curiosa, ela não é uma inter-relação comunicativa, como é o caso do telefone, como é o caso da carta, como é o caso da telegrafia. Não? Mas é uma comunicação em termos de um sistema.
um sistema enquanto um bem social, não? Que existe apenas nessa dimensão de acesso. Não? Ter acesso, possibilitar acesso, limitar acesso ou restringir acesso. Não? Nesse sentido, a questão do sigilo é bem complexa. Não? É, ela não se reduz a uma proteção individual, não, de algo que você tem consigo, a carta que você recebeu, o telegrama recebido, não, ou a voz no telefone, não. É, você não lida por algo que pertence rigorosamente a alguém, mas algo que exige uma proteção enquanto circuito comunicacional. Não? Ou seja, o espaço de ação para o sujeito ele se constrói na medida em que cada espaço de ação de cada sujeito é voltado para a comunicação com os outros. E ele só existe nesse sentido. Vai daí que a proteção de sigilo de dados põe em questão a própria condição tecnológica de exercer direitos, não? E aí, confiança no sistema informático não é algo que tem que ser assegurado, não? E é nesse sentido que se fala na criptografia de ponta a ponta, não, em que o conteúdo encriptado é inacessível ao próprio provedor do aplicativo. A criptografia faz sentido precisamente para esse direito informacional, não, não como um direito de defesa privatista do indivíduo, não, que se põe à parte da sociedade, mas como um sigilo no exercício da liberdade em comum. Não? Nessa linha, eu chamaria atenção para ressignificações desse direito à privacidade, não? Merecendo atenção aqui um caso do Tribunal Constitucional alemão que justamente regulou a possibilidade de acesso do Estado a plataformas protegidas pelo sigilo ponta a ponta, para efeito mesmo de uma investigação criminal. E o tribunal alemão decidiu que dados pessoais não podem ser acessados de maneira indiscriminada e nem exclui limites a esse acesso. A decisão da Corte alemã, com base no direito à privacidade e ao livre desenvolvimento da personalidade, se diga, não entendeu o sigilo da comunicação de dados para além de um direito à simples autonomia individual, mas como um direito fundamental à confidencialidade e integridade do próprio sistema de tecnologia da informação. Aliás, essa decisão da Corte Alemã foi mais recentemente citada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento de um habeas corpus cujo relator foi o ministro Gilmar Mendes. Ele citou o caso constitucional alemão. Não? Bom, a essas alturas, então, convém mencionar os dados feitos para a atividade comunicativa e relacional inerente à vida em sociedade. O sentido inexoravelmente comunicacional da nossa convivência, a vida privada compõe um conjunto de situações que usualmente nós então informamos sem constrangimento, não? Mas e aí eu estou pensando em nome, endereço, profissão, idade, estado civil, filiação, etc. Não?
Isso condiciona o próprio intercâmbio humano da sociedade. Esses dados, a rigor, eles só são protegidos quando compõem relações de convivência privativa. A proteção é para convivência privativa e não para eles propriamente ditos. Não? Hoje, no entanto, surge essa discussão se nós não deveríamos proteger os próprios dados, o nome, não, como eu disse, não, o nome capaz de revelar uma origem racial ou étnica. Não? Aqui eu diria que talvez se pudesse avançar, então, para esse tipo de proteção, mas no sentido de uma exceção, isto é, no sentido de que a, a regra é a comunicação exclusiva voltada para a convivência. Ou seja, é necessário mostrar que o nome, o endereço, em certas circunstâncias, pode provocar um problema para a convivência. Mas não ainda, no meu entender, o nome em si ser protegido. Bom, isso é uma discussão que está em aberto hoje em dia. Bom, para ir chegando ao fim, eu gostaria de lembrar um último tema que me parece relevante nessa discussão. Em 1997, uma decisão da Suprema Corte Americana rejeitou um ato, um act, Communications Decency Act, que era uma legislação de 1996, que estabelecia punições criminais pela distribuição de material indecente pela internet, tendo em vista um possível acesso por menores de idade. A decisão da Suprema Corte cassou uma decisão de um juiz singular que tinha dito que a internet pode ser vista justamente como uma conversação mundial sem fim, como a forma mais participativa de discurso de massas até agora desenvolvida. A internet mereceria a maior proteção contra a interferência governamental. Na exata medida em que a força da internet, dizia um juiz, é o caos, assim também a força da nossa liberdade depende desse caos e da cacofonia do discurso sem peias que a primeira emenda protege, dizia o juiz. A decisão dele foi cassada. Não? A decisão da Suprema Corte, quando cassou essa decisão, foi pensada nos quadros daquela antiga oposição entre indivíduo e sociedade. Pois bem, hoje, sem dúvida, o problema ganha uma outra dimensão. Não? De um lado, é importante sublinhar o risco representado por essa construção de redes de comunicação privadas, a mídia social, não? E, de outro lado, as dificuldades de implantação de políticas públicas de proteção, acesso legal a dados privados por parte de funcionários estatais, não? A questão de ordem pública referente, por exemplo, à investigação de lavagem de dinheiro, não? E, de outro lado, a possibilidade de reclamação por parte dos agentes privados nos quadros constitucionais em termos de liberdade de informação e de propriedade de censura. Quer dizer, a discussão mudou, inclusive nos Estados Unidos mudou. Não? Esses são problemas que têm provocado uma necessidade de novos conceitos de proteção da esfera privada, em que o primado deve ser dado de novo à comunicação, para entender a liberdade não como liberdade à comunicação, mas liberdade por meio da comunicação.
E, nesse sentido, não, a liberdade como autodeterminação informacional. Ou seja, talvez não sejamos hoje levados a uma alteração no antigo princípio de liberdade do iluminismo, de mais de 200 anos, que dizia que a dignidade humana estava centrada na liberdade individual e a liberdade de um terminava onde começava a liberdade do outro. A liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro. Não? Pois bem, hoje parece que nós deveríamos reconhecer que a dignidade humana deve estar centrada no viver em livre comunicação um com o outro. Não? Ou seja, o que deve ser dito é que a liberdade de um começa onde começa a liberdade do outro. Talvez essa fórmula nos fizesse pensar que o indivíduo deva deixar de ser visto como um ente isolado, que se relaciona com outros entes isolados e vice-versa, mas como um ente comunicativo, numa unidade de agente-paciente, numa rede de comunicações. Ou seja, ninguém é ou paciente nas suas relações ou agente, mas sempre agente-paciente num complexo comunicativo. Nós estamos hoje em rede o tempo inteiro. Não? O fato, então, conhecido é que fora da rede, não fora da rede de informações de qualquer espécie, não qualquer indivíduo não conta. Ele é um nulo. Isso é, você é enquanto em rede. Em consequência, eu estou pensando na comunicação de dados, em consequência, a liberdade, dignidade, torna-se algo que se experiencia em rede. E só será apropriadamente pensada se a própria rede for livre, enquanto um meio, processo de comunicação. Não? Ou seja, o indivíduo e o seu meio informático formam um todo, essencialmente uno. Não? E aí surge o tema da liberdade informática, eventualmente relacionado a dois princípios reguladores, não? O da razoabilidade de intervenção estatal e o do limite imposto pela autonomia de sigilo de informação. Não? Enfim, são os princípios que se apresentam. Uma eventual quebra do sigilo deveria ocorrer, então, como exceção, não como regra. Não? Ficaria submetido à regra da transparência de acesso. Isto é, a transparência sobre as circunstâncias do como, com quem, quando, em que extensão da comunicação. Pois bem, essa transparência evitaria o devassamento da comunicação privada de dados, mas devendo prever simultaneamente a responsabilidade do agente privado protegido, não jungido a encarar a comunicação, a própria comunicação, como um bem comum e não como um bem apropriável por ele. Isso toca nessa questão da liberdade de informação, não? Enfim, nós teríamos que raciocinar aqui na comunicação como um bem comum e não um bem apropriável por um indivíduo. Talvez fosse esse um caminho para lidar com problemas dessa natureza que nós enfrentamos atualmente. Bom, em conclusão, talvez se pudesse dizer que a Constituição, nesse sentido, não subordinaria os dados a indivíduos, não? A fim de fundar direitos de propriedade, ou seja, inviolabilidade do sigilo como inviolabilidade da propriedade de dados, mas formularia ao legislador o dever de assegurar organizadamente o processo de comunicação,
por meio de dispositivos que tanto garantissem aos interessados uma formulação aberta de informações, passível de ser por eles reconhecida e concretizada, quanto impedir estratégias comunicacionais de manipulação e divulgação de informações que caracterizadamente fossem inexatas. Bom, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Tércio. Excelente, excelente. Eu vou ler uma pergunta, professor, que chegou aqui de um dos participantes, o José Coura. A pergunta é a seguinte: a força da manipulação e do controle das big techs em relação aos consumidores hoje é mais forte que a governança estatal? E isso pode impactar o modelo democrático? Uhum. Uhum. Bom, esse é um tema que tem aparecido muitas vezes, inclusive levanta uma discussão séria sobre se a democracia pode morrer, não? A gente tem visto isso em artigos, nos jornais, não? É, obviamente, eu, eu diria que a democracia, estou pensando em a livre manifestação de pensamento, não? E, portanto, da circulação de informações como um elemento fundamental da democracia, ela, sem dúvida, vive um momento crítico, para dizer o mínimo, não? Em termos de toda a exposição, não, no que se refere a esse mundo de dados, não, aquela democracia, não, em que a comunicação de pensamento se dava por meios físicos, ela tende a, a se ultrapassar, por assim dizer. Quer dizer, ela não desaparece completamente. Obviamente, nós continuamos tendo jornal, telefone e tudo mais. Ela ainda existe, mas em termos de importância, de relevância, a outra comunicação, que é a de dados, a telemática, ganha espaço. E nessa relação, como nós não lidamos com elementos físicos, o termo democracia ganha outros sentidos, não, e que não são aqueles sentidos. Não, você não tem como lidar com limites físicos. Não, e isso leva se não a um fim da democracia, leva a um repensar criticamente a democracia. Isto é, como é que nós lidamos com algoritmos nesse mundo? Isto é, como é que se dá a relação algorítmica, como é que se intervém em algoritmos e como é que isso se sustenta em termos de liberdade informática. Ou seja, se não acaba com a democracia, interfere visivelmente na democracia enquanto liberdade de informação. É um outro mundo. É o que eu diria a essa pergunta. Muito bom. Eu vou abrir aqui rapidinho, se alguém tiver mais uma pergunta para fazer diretamente ao professor. Então, professor, eu vou fazer a última, caso apareça mais uma. O professor percorreu um dos assuntos muito discutido ainda na academia, que seria a possibilidade da monetização dos dados pessoais. E queria A ouvir do professor possibilidade da dos dados pessoais, né? A a possibilidade do possibilidade titular vender os seus dados pessoais, a ele vender. decidir monetizar, Sim, sim. essa monetização. Queria ouvir um pouquinho, professor, sobre esse assunto, a opinião, sobre essa. Hoje não há uma legislação específica no Brasil, mas já há algumas iniciativas empresariais nesse sentido. Bom, eu diria que nós estamos diante de um fenômeno dado, né? Para usar a palavra dado, mas no outro sentido, né? Quer dizer, isso ocorre efetivamente, já vem ocorrendo, não? E, sem dúvida, me parece que essa é uma possibilidade que não dá para impedir.
O risco que existe, no entanto, nessa venda você perder o controle, não? Eu chamei a atenção disso logo acho que no começo da exposição, não? Quando eu falei que esse acesso, mesmo quando autorizado, não, é preciso tomar cuidado aí no que nós estamos falando e com o que nós estamos lidando, não? A venda enquanto uma autorização genérica é algo perigoso. Eu entendo que é um fato, mas nós precisamos olhar esse fato com mais cuidado e regulamentar melhor isso por conta do acesso indiscriminado que isso pode provocar. Não? Enfim, a minha resposta seria: é um fato, não há como impedir, mas eu acho que isso valeria a pena ser regulamentado para evitar que a autorização se torne uma porta aberta a uma invasão a um circuito de dados. Não sei se respondo, mas enfim, por aí. Né? Muito bom. Maravilha. Professor, então, para a gente manter aqui a questão do horário, eu vou encerrar a nossa reunião desse mês agradecendo o professor. Alchavir, não sei se você quer também colocar uma palavra no encerramento. Eu quero agradecer ao professor pela palestra, pela exposição. Quero parabenizar o professor e agradecer a todos que estiveram aqui prestigiando, né? Que o professor merece. O professor merece. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer. Então, boa noite, professor. Muito obrigado. Alchavir, muito obrigado também por essa ponte. A todos os presentes, aí uma ótima noite e até a próxima reunião. Tchau, Boa tchau. noite, boa noite. Tchau. Tchau, tchau.